podcast Café à Moda Esperança mergulha em um espaço de entrevistas e literatura que inspira e emociona. Junte-se a nós e compartilhe essa experiência única. Olá, olá, boa tarde a todos. Gente, só um pouquinho, porque a Fernanda acabou de cair. E a Rosa está tentando entrar, e daqui a pouquinho também o Pedro já entra. E hoje nós vamos falar sobre a memória como refúgio das letras. E para a gente dar uma introduçãozinha a respeito do tema, né, o que a literatura faz? A literatura, ela tem o poder de preservar as lembranças, né? Ela tem o poder de dar a voz às histórias esquecidas e transformar as experiências em palavras que ecoam no tempo. Então, assim, o que a literatura faz? Né? Ela consegue fazer com que a gente, através das palavras, a gente consiga, né, ficar focado e consiga lembrar das coisas com mais propriedade, né, no caso. O que a literatura faz também? Né? Ela faz com que a memória, quando registrada nas palavras ou nas páginas de um livro, né, ela torna-se um refúgio, um espaço onde as emoções, as vivências e as identidades encontram abrigos. Só um minutinho, colocando Rosa. Oi, Rosa! Tudo bem? Boa Aguardando noite! a Fernanda. Olá, Pedro! O pessoal está chegando. Só um minutinho que o Pedro não apareceu ainda. A Fernanda acabou de cair. Mas ela já vai voltar, gente. É assim, a gente entrou, a Fernanda caiu, mas está tudo bem, não tem problema. Eu estou dando uma pequena introdução, estou dizendo, né, que a literatura ela tem o poder de preservar lembranças, que é ela que dá a voz às histórias, ela que transforma as experiências em palavras, e também ela consegue fazer com que a gente tenha um espaço onde as emoções e as vivências e as identidades se encontrem abrigos, né? Mas até que ponto a literatura é um reflexo fiel da memória? E como que essas narrativas pessoais e coletivas podem moldar a nossa compreensão do passado, né? Hoje a gente vai explorar um pouco essa relação entre a escrita e a memória, né, os seus desafios e a sua importância na construção da identidade e da história. Sejam bem-vindos, Pedro, seja bem-vindo, Rosa. Pode ficar com a palavra. Obrigada. Quem fala primeiro? O Pedro. Prioridade ao Pedro. Não, seria prioridade às mulheres. Olá, gente, boa noite, boa tarde, dependendo do fuso horário. Estamos. Nós estamos aqui para falar um pouco, como a Angélica já mencionou, né? Quando falamos, na verdade, sobre memórias, a memória pode ser um refúgio poderoso para as letras, né? Ele pode funcionar como um reservatório de experiências, também de emoções, e não só aprendizados, que enriquecem a escrita. A dada altura, quando assim for realmente necessário, a pessoa retira aquilo que está sobre a sua memória e transcreve então em papéis ou em folhas para que outros também possam vir a aprender. A memória não apenas preserva, mas também transforma experiências em material literário. E quanto mais exercitada a nossa memória, né, maior a sua capacidade de enriquecer com autenticidade e profundidade. Então, a memória como refúgio das letras é algo que não é novo, muitos já praticam, né? Muitos já praticam, por meio dos diários, anotações e outros, são formas de tirar da sua memória e fazer dela, então, como um refúgio, né? Em suma, inicialmente, este é um dos aspectos chave, né? Que vinha assim à tona, que é para dar uma chega. O pessoal vai chegando. Agora, olhando assim para a nossa temática, Rosa, na tua percepção, Olha, refúgio das letras. Estou aqui falando que nem uma louca e o microfone está desligado. Fernanda voltou, conseguiu voltar. Isso aí, Fernanda, parabéns. Pode continuar, Pedro. Exato. Então, vou passar a bola aqui para a Rosa.
olhando assim para o refúgio das letras na literatura. Qual é a tua percepção sobre isto, Rosa? Olha, na minha percepção é que a memória chega a ser um dos tesouros mais usados pelos escritores. Ok? Ok. Fernanda, seja bem-vinda. Obrigada pelos dias. Desculpa que aqui em casa estão fazendo alguma cena, então o barulho aí. Okay. Como eu havia dito, a memória chega a ser um tesouro muito importante para os escritores. Porque para nós passarmos uma imagem, uma informação para o leitor, nós precisamos senti-la. E ao sentir a emoção, temos a tendência de guardar ela, que é para depois escrever. Eu, a maior parte das vezes, faço isso. Primeiro saio, sinto a emoção, depois eu tenho que fazer uma reciclagem de que a emoção realmente se trata, só depois eu escrevo. E quando eu escrevo, tenho a tendência de querer olhar para a minha escrita como um reflexo para outras pessoas. Por isso é que acho que a maior parte das pessoas se identifica, às vezes, com os meus trabalhos. Porque eu uso a memória, que é para guardar as emoções que eu carrego durante o dia. Exato, exato. Eu acredito, Angélica, que a memória, ou seja, a literatura sempre foi um refúgio, especialmente para aqueles que buscam conforto, muitos deles buscam compreensão, uns até querem fugir da realidade, né? Qual é a tua visão sobre isso? Bom, eu penso assim que, às vezes, a memória ela também pode ser subjetiva, né? Ela pode te mostrar coisas que não existem, coisas que você idealizou, e às vezes nem faz parte da sua memória, né? Nisso que entra a literatura, porque a literatura, gente, não é só livros, a gente escrever é uma forma de literatura. Então, se a gente escreve, a gente não esquece, né? Seria uma coisa mais ou menos assim. Tanto que a memória ela pode até distorcer e ela criar uma ficção, né? Ela cria versões romantizadas, coisas que você está ali esperando, você quer que aconteça tudo bonitinho, talvez não é tão bonitinho, né? Fica uma coisa bem precisa dos fatos. Ela é uma ótima ferramenta, né? Usando a literatura como a memória, é uma ótima ferramenta para você colocar de fato o que realmente é aquilo que você quer lembrar, né? Eu penso assim nessa parte. É verdade, é verdade. Fernanda, numa visão assim mais engrossada, né? Achas que a literatura pode ser uma terapia silenciosa? Porque estamos a falar aqui de refúgio. Já te sentiste assim? Sim, respondendo a questão, sim. Eu acredito que a arte existe para nos fazer escapar do caos que existe no mundo afora. Então, a arte literária, para mim, isso é um refúgio quando o mundo todo está em confusão. Tanto é que eu comecei a escrever exatamente por conta disso. Porque quando eu escrevo, eu me sinto melhor e consigo desabafar, ou seja, consigo falar coisas, expressar coisas que não consegue, ou seja, não consigo falar com nenhum outro ser. Então, a arte, sim. A arte é uma terapia, a arte é uma forma de sobreviver, de manter-nos vivos. É verdade. Fernanda, você não acha? É uma terapia, sim. Eu estou sendo do contra hoje. Você não acha, assim, por exemplo, é uma terapia, mas às vezes quando a gente usa, né? Geralmente a terapia da escrita, que é uma forma de terapia, a gente não fica colocando no papel e relembrando sempre aquelas mesmas dores, e isso não impede a gente de seguir em frente? Não, eu acredito que não, porque ao anotarmos certas memórias tristes que a gente passa, a gente tem a capacidade não só de eternizar aquelas memórias, mas também de aprender a viver com elas. Acho que fazendo isso, a gente aprende a superar certos medos, porque a gente encara o que nos amedronta de frente. Então, a arte, acho que também, além de eternizar momentos, tem o poder de nos fazer bater de frente com o que nos choca e conseguir superar aquelas dores. E criar lições até delas, sim. É verdade, concordo com a Fernanda, porque
chega a ser uma forma poderosa do autoconhecimento e da cura emocional. Né? Pois, embora para alguns voltar a reviver esses momentos acabam colocando a pessoa estática, a pessoa praticamente não se move. Né? Mas para outros, muitas pessoas usam a escrita como uma maneira de processar emoções, né? E avançar. Conseguem encontrar isso como um meio de se autoconhecerem e ver saída para diferentes inquietações. Por isso é que muitas pessoas usam o diário pessoal, escrita criativa, como poesia, contos e outros romances, para vivenciar aquilo mesmo que eles enfrentam. É uma certa maneira ou forma de desabafar. Uhum. De novo. Exato. Desculpa aí que eu atropelei todo mundo. Seja bem-vindo ao CBN CEO. Seja bem-vinda, Luzineide. Prazer ter vocês aqui. Voltemos ao nosso assunto. É desabafar. Eu desabafo muito no papel, gente. Tem uma terapia que a gente desabafa a raça joga fora. Fica para não ler de novo. Sim. Aquelas que dói mais, você joga fora, que é para não ficar revivendo. É bem isso. Agora, Angélica, achas que os livros podem oferecer abrigo para nós ou para certas situações que um leitor possa estar a avaliar? Eu penso assim que ele pode tanto oferecer abrigo, né? Porque você, além de ler e escrever, você ajuda a processar emoções, né? Certo. Então eu concordo sim que ele oferece um abrigo. Quando você está, somente livros bons de autoajuda, né? Eles ajudam bastante a aliviar as angústias, a criar um espaço seguro, né? Porque onde você, que o livro, quando ele te leva a refletir, aí sim, você tem um abrigo bom. Porque aquilo que não te leva a refletir, que você fica sempre no mesmo, entendeu? Que você deu por ler e aquele livro não influenciou em nada para você, aí não serve um abrigo, já serve mais um conhecimento desnecessário, né? A mais, que vai só trazer... só um minutinho, então, barulho danado. Que só vai trazer, não vai trazer conforto, né? A literatura ela pode até forçar alguns sentimentos negativos também, né? Ou ela também pode criar uma ilusão, pode criar uma fuga que não existe. Ela pode também, dependendo do estado da pessoa, de como ela está, ela pode também afastar, né? Afastar do problema em vez de lidar com o problema. Isso aí é o que temos vindo a mencionar, por isso que os autores precisam ter muito cuidado com aquilo que escrevem, porque ele pode ter um efeito positivo, como também um efeito contrário, para quem vai estar aí, né, a usar a literatura, como já dissemos aqui que a literatura não é apenas a escrita, tem muitas outras formas, né, mas precisa-se ter aqui mais cuidado, né. Então, a literatura é uma fuga, pode ser assim como para os mundos imaginários. Exato. Por onde é que você mais foge? Para as poesias, para os romances? Para onde é que você mais foge? Eu me refugio mais nos contos e nos romances. Ok. Sim. Eu me sinto muito confortável. Gente, eu fui, sabe para onde? Eu gosto muito de livro de investigação. Okay. É um jeito muito estranho. Eu adoro livro de investigação, eu até escrevo sobre isso, e eu assisto tudo que for de investigação, até Scooby-Doo eu assisto. Para mim é um jeito assim, quando eu estou muito estressada, quando a gente está muito sobrecarregado com as coisas do dia, eu faço, quer saber? Vou parar um pouco. Aí eu ponho um Scooby-Doo para me assistir. Porque ali eu desligo, entendeu? É um desenho, mas é um desenho que tem, né, começo, meio e fim, tem uma lógica, né? Não é um desenho por ser um desenho. E eu fujo bastante nas poesias. Romance eu estou começando agora, mas poesia eu escrevo bastante. Aí o que eu faço? Eu vou buscar estilos diferentes para escrever, que aí é um jeito de eu me como falo, esqueci a palavra, é um jeito que eu tenho de forçar eu escrever coisas diferentes, entendeu? De modo diferente. Ok. Agora,
Fernanda, achas que escrever também pode ser um refúgio? Estamos a falar de Com literatura. certeza. Uhum, uhum. Eu Alguns. não acho, eu tenho a plena certeza que escrever é um refúgio. É um Ok. refúgio. Acho que é um dos refúgios mais seguros que existem no mundo. Acho que se quem quer que seja estiver em apuros e não sabe aonde se refugiar, eu aconselho a ir no mundo da escrita, dos livros, porque aí você é quem dita as regras. O mundo é teu. Quando você pega uma caneta, pega um papel, você consegue tudo, você pode tudo e todas as coisas. Você não cria somente ficção, mas também consegue escrever certas verdades e realidades. Então, escrever a literatura tem o poder de deixar-nos leves, vazios e nos fazer viajar para lugares incríveis, lugares que talvez nós não conhecemos ou não temos condições financeiras de chegar até lá. Então, a literatura é uma escapatória segura e é incrível. Ela nos recebe de braços abertos. Temos Ok. tudo, temos romance, temos contos, temos histórias, temos aqueles livros de investigação científica. Então, a literatura é um conjunto completo, ele vem com tudo, ele abarca tudo. Então, é o melhor refúgio para um ser humano. Isso é bom, isso é bom. Olha, agora ouvindo assim a Fernanda a comentar, percebi, Angélica, que um livro pode ser um abraço silencioso. Às vezes pode ser uma Quem não gosta de amiga abraço? no horizonte, né? Um abraço silencioso que você tem, e que às vezes acabamos por ordenar os pensamentos, os sentimentos, acabamos por aliviar angústias e até mesmo transformar dores em palavras, né? Os livros Exatamente. são Eu me lembro É um que abraço silencioso. fantásticos. Legal. houve uma vez que eu estava com um problema, estava sofrendo muita ansiedade porque estava em fase de provas e estava com deficiência em uma cadeira. Uhum. Então, acabei de ler, fui por ler um livro que é de Napoleão Hill, que é Mais Esperto que o Diabo, e também o livro de Augusto Cury, que fala sobre estresse, ansiedade e também depressão. E ao ler estes dois livros, eu pude me acalmar e encontrar forças para conseguir resolver aquele problema que eu estava passando na dificuldade e conseguir me sair bem, graças aos livros e aos ensinamentos que eles continham. Tanto é que hoje eu não sou a mesma pessoa, é como dizem, né? Quem lê um livro nunca torna a ser o mesmo homem. Então, os livros transformam e mudam vidas. Exato. Interessante isso, né? Porque eu também, a literatura para mim é uma terapia, porque foi uma terapia prescrita pela médica, exatamente, que era para eu sair do estado que eu estava e eu fiquei muitos anos sem escrever, mais de 20 anos. Eu escrevo desde os 10. E eu fiquei mais de 20 anos sem escrever. Quando eu voltei a escrever, eu já estava, eu nem lembrava como é que escrevia, foi um desafio, né, que fizeram para mim. Eu falei, não sei mais escrever, sabe? Quem escreve nunca esquece. E aí eu comecei de novo a escrever novamente, né? E aí o que acontece? Aí que eu queria uma pergunta, fazer para você, Pedro, porque o Pedro está se escrevendo, só fazendo pergunta. Então, assim, vou fazer para você. Você acha que a literatura, tá? Ela é sempre fiel à realidade? Ela é sempre fiel ao que acontece? Não, não. A literatura, apesar de ter o poder de nos transportar para universos paralelos, embora ele às vezes nos ofereça conforto nos momentos difíceis, mas ela nem sempre, até porque, como mencionamos aqui, existem diferentes tipos de literatura, né? Há uns, é só mesmo para o imaginário, como seria, não é a realidade, né? Então, o leitor é que deve usar de razoabilidade e bom senso ao fazer análise daquilo que vai aplicar na sua vida prática, no caso. Apesar que alguns fazem bastante esforço, né, para manter ela bem fiel à realidade,
Mas a gente sabe que ela não é 100% fiel, que sempre escapa alguma coisa, né? Sempre, porque, querendo ou não, você vai fazer sobre memórias das pessoas, do que os outros contam, né? Quando é algum relato histórico, quando é alguma biografia, nem sempre. Você não está ali gravando todo dia o que acontece com você. Você vai relembrar, né, coisas para você colocar numa biografia aí. Nem sempre é tão fiel assim, né? O Flávio está Exato. fazendo uma pergunta aqui. Ele disse, não, ele está respondendo, na verdade. Tenho a impressão de que sim, a expressão da escrita é uma forma de refúgio, uma reação do indivíduo de dar ênfase à sua necessidade de dialogar interiormente. O que vocês acham? É isso aí, Flávio. É isso aí. E você, Fernanda, você acha que a literatura ela é fiel à realidade? Não, eu não acho. Eu não acredito que exista uma literatura que seja fiel à realidade, porque toda literatura, toda arte exige um pouco de ficção. Mesmo nas memórias que porque nós usamos a memória nem para escrever ideias e eternizar nossos momentos. Mas só que ao expressar essas ideias, essas memórias, nós acabamos sempre por usar um pouco de ficção, que torna tudo mais interessante e até mais bonito. Isso aí, o Flávio respondeu aqui, ó, não, a expressão literária é algo da força do imaginário, é uma forma de estar em desacordo com a realidade. Muito obrigado, Flávio. Gente, vamos participar, igual o Flávio está participando, é muito legal essa participação, né, Pedro, né, Fernando? As pessoas também responderem, participar do que a gente está fazendo, é uma coisa bem legal, que a gente também quer saber a opinião de quem está assistindo, né? Sim, com certeza que sim, com certeza que sim. Aqui desejar boas-vindas a todos que estão conectando conosco nesta noite, nesta tarde, né? Mas, e acrescentando um pouco, mais falando sobre a literatura como um escape da realidade. Muitas das vezes a Fernanda aqui trouxe à tona de que a vida impõe alguns desafios que parecem insuportáveis. No caso dela era a ansiedade. Estava a lidar com uma situação. E nessas horas, um bom livro pode ser a porta de saída para um mundo onde os problemas ganham outras perspectivas, né? Nesses casos, ela pode encontrar um bom livro que lhe ajuda nesse sentido. Então, ela está em ligação com a realidade. Mas há casos em que há exemplos de histórias, aventuras, por exemplo, ou, por exemplo, histórias sobre ficção, heróis, vilões. Esse tipo de história, não que a pessoa não pega algo que vai agregar à sua realidade, não estou dizendo isso. Ela pode pegar algo, mas em alguns casos ela pode estar em desacordo. Vai depender do bom senso por parte do leitor, o que vai colher, que sabe que vai agregar valores, que vai ser prático na sua vida diária e o que ele vai descartar para futuras situações. Então, a literatura tem essa faca de dois gumes, né? Ela corta em dois lados. E nós nunca sabemos qual é o lado que vai cortar. É como diz o Flávio, né? É uma forma interessante de criar uma forma de reflexão da realidade. Já entra no outro eixo, né, Fernanda? E também a gente acha assim, né, que os escritores, né, vamos falar aí de literatura e memória, né? Vocês acham, assim, alguns escritores, não sei se todos, eu não escrevo memórias, para começar eu sou péssima, eu tenho que começar a escrever um diário, porque senão... E vocês acham assim, que muitos escritores, eles utilizam a literatura como uma forma de imortalizar suas memórias? Fernanda? Bem, eu concordo com esse pensamento. Concordo, sim, porque muitas das vezes, como bem se sabe, né, a memória humana é de curta duração. Então, há momentos que, por mais que a gente não queira esquecer algo, a gente acaba sempre por esquecer, porque temos uma memória a curto, médio e longo prazo. Então, se eu já escrevo, uma maneira de preservar aquela memória boa, gostosa, é escrevendo. Escrevendo, tanto é que eu tenho um e-book que eu estou a escrever, o título é Fome e Sede de Vencer. Eu estou a escrever na tentativa de eternizar algumas memórias que eu vivi a quando do meu processo no ensino superior. É que eu vivi muita coisa mesmo, muita coisa. Então,
foram momentos muito difíceis, felizes, prazerosos, desgastantes, que se eu não escrever, quando algum dia alguém me perguntar sobre a minha trajetória no ensino superior, eu certamente que não contarei taxativamente como aconteceu. Então, para não esquecer X nem Y, eu optei por escrever sob forma de um conto. Então, sim. É verdade. E este tipo de literatura podemos agregar ali nas autobiografias, que a pessoa tem ali a sua história, a sua vivência, né? Até porque os livros, Angélica, eles guardam o passado e permitem com que ele continue vivo ao longo do tempo. Então, permitir com que essas memórias ficam registradas, isso vai fazer com que mais pessoas venham a saber, muitas vezes, essa é a nossa intenção com os autores, que as nossas histórias durem por anos, mesmo se nós passarmos, mas os escritos permanecem, né? São eternos. A editora Esperança, o tempo passa, mas ela continua em pé. As pessoas vão passando com ela, mas ela está sempre ali firme. Não, essa memória, essa ideia de eternizar é algo que fica na mente de muitos autores. A Cássia. Um livro é uma porta de saída, sim, respondendo a pergunta anterior. É verdade. Antes de tudo, a literatura é uma expressão da estética de como se sente a necessidade de ver a realidade, tanto a nível de ideal como de imaginário. Eu também acho, mas eu também acho que todo mundo deveria escrever um diário, que como a Fernanda falou, como que eu vou lembrar de coisas? Nossa, quando eu fiz ensino superior, foi muitas emoções. E eu devia ter anotado todas, porque eu também não vou saber falar exatamente o que eu passei, o que eu não passei. Eu vou lembrar de alguma coisa ou outra, né? Vou lembrar de coisas que eu gostava mais, como filosofia, que eu aprendi a amar filosofia. Foi no curso superior. Aprendi matemática no curso superior, porque eu sempre fui em matemática. Olha, agora assim, que a Fernanda e a Angélica dão essa sugestão aqui de escrever, eu me lembrei das coisas que passei também na faculdade. Aquele professor, acho que aquilo tinha que vir em livro. Foi difícil. São histórias que fazem parte do nosso crescimento, né? Porque você entrar numa universidade é uma coisa muito importante. E os sentimentos são múltiplos sentimentos que a gente passa, né? E para mim, assim, foi uma vitória, porque eu já era casada, eu tinha 3 filhos quando eu fiz faculdade. Então, assim, teve todo esse processo, entendeu? E eu lembro de pouquíssimas coisas. Deveria ter gravado todas, né? Porque, além disso, também, querendo ou não, o que a gente faz, a gente fica, também faz parte da cultura de onde a gente está inserido. Não é isso? Então, se a gente não anota, se a gente não faz parte do que está acontecendo, então, partes dessa cultura também fica perdida. Né? A gente tem... Pode falar, Fernanda. E acaba por cair num esquecimento absoluto. E isso recai ao filósofo alemão Hegel diz que a história começa quando o homem começa a escrever. Então, se nós desejamos fazer história, a necessidade enorme, urgente, que a gente escreva, porque pessoas poderão depois passar pelo que a gente passou, viver o que a gente viveu. Então, se houver uma obra que pudesse contar um pouco daquilo que ele está passando, ele certamente ficaria mais confiante, porque não é uma ficção, é uma coisa que aconteceu na realidade. Então, ele pegaria forças e conseguiria viver e lidar com os problemas de forma mais adulta e madura, porque nem sempre nós encontramos respostas e soluções em bocas de familiares e amigos. Às vezes, quem nos ajuda a superar certos problemas são os livros. E, vendo assim, vimos que livros são fruto de memórias de homens. Então, são necessários. As nossas memórias devem, sim, e precisam ser escritas. A Luzineide Vapor, no meu caso, utilizo a literatura como um meio de escape. Eu consigo desenvolver por escrita tudo o que a minha timidez me impede de expressar de forma oral. O Alcibiades gosta muito dessa frase que diz muito sobre a editora. O tempo passa e a editora transpassa todos os tempos. Muito bom.
Matheus, muito bem, Matheus, seja bem-vindo. Já tem bem-vindo para o Luzineide, já, né? A literatura é um meio que eu uso para desabafar, livrar-me do que sinto. É por meio dela que eu consigo expressar o que dentro do meu âmago existe, que por uma ou outra forma de expressar ninguém me pode entender. Eu também faço isso, viu, Matheus? Ixi, eu coloco Eu papel também para faço isso. Nossa, eu tenho Você sabe, as incompreensíveis. A gente, a literatura é uma coisa mágica, a escrita é uma coisa mágica. Se todo mundo pegasse para escrever, nem que seja assim, o que passou no dia, no final do dia, a vida dessa pessoa transformaria. Sim, sim. Seria mais leve tudo e mais alegre, porque dá-nos uma outra perspectiva sobre o mundo e a realidade. Porque é exatamente, Fernanda, a gente consegue definir o que é realidade e o que não é realidade quando a gente escreve. Exato. Você fala, não, isso aqui foi sonho. Isso aqui é o que eu idealizo, não é o que acontece. Não é interessante isso? Pode falar, Pedro. É isso que eu estava aqui a referir-me, né? De que a literatura, ela, se a Angélica mencionou um aspecto interessante que eu queria até acrescentar sobre se todos os dias nós estivéssemos a escrever, eu estava a dizer aqui que acho que o mundo não iria conter tantos livros, tantos papéis, seriam enormes, né? Seriam muita coisa, e por essa razão muitas pessoas são gratas, né? São gratas, especialmente aqui para o lado religioso, porque quando param, pensam no final do dia, escrevem o que vivenciaram, o que passaram, lhes dá motivo para dizer graças a Deus estou vivo, obrigado por este dia. Né? Graças à escrita, graças à memória que está em papel ou por meio de um diário ou um bloco de anotação. Então, são formas práticas de podermos manter bem viva na nossa mente, no nosso coração, as letras e as memórias. É bem isso, né? Porque quando a gente não registra, né, a memória, ela corre o risco de desaparecer. Eu tenho esse exemplo na minha família. A gente não conhece a história da família. Eu não sei qual é. Eu sei a história da minha avó com o meu avô, porque eu perguntei para minha avó como que eles se conheceram, como que deu o casamento, como que ele pediu ela em casamento, né? Na parte da minha mãe. Na parte do meu pai, eu não tenho história. Porque a gente não, ele não era de falar, a gente conhece alguns trechos da vida, só que a gente não conhece a história toda. A minha mãe, por exemplo, eu sabia que minha mãe escrevia alguma coisa, uma coisinha ou outra, mas eu não sabia que minha mãe era escritora. Eu descobri que minha mãe era escritora depois que ela faleceu. Que mexendo nas coisas dela, eu encontrei vários escritos dela. E até nós fizemos até um livro a respeito disso, com as coisas que ela escreveu, as redações que ela fazia para a escola, os trabalhos que ela fazia para a escola, eram completamente redações assim, sensacionais, dela falando da vida dela, contando fatos da vida dela. Olha para você ver, se ela não tivesse registrado isso no papel, a gente não saberia nunca o que teria, como teria sido, porque minha mãe se formou depois, com quase 70 anos, na escola. Então, a gente não teria sabido como foi esse processo para ela, entendeu? De passar pela escola, de como que foi. E nessas cartas que eu encontrei, nessas redações, ela contava um pouco do fluxo dela na escola. Eu achei massa, eu fiquei encantada. Infelizmente, descobri tarde, porque se tivesse descoberto antes, tinha incentivado ela a escrever um livro. Uau! Assim, isso está no sangue da gente. Escrever está no sangue. Alguns gostam, alguns não. Tá com mais, outros não, entendeu? É isso que eu falo. Tem pai, tem mãe, tem vó, tem avô. Pergunta, gente. Pergunta a história da vida deles, como que eles fizeram, qual que foi a trajetória deles. É riquíssimo, porque eles viveram o que a gente lê nos livros. Sim. Vocês entendem isso? Eu conheço uma pessoa que tem 101 anos. Ela passou por 3 guerras. Você entendeu? Ela passou por 3 guerras e ela viveu ao vivo o que a gente estuda no livro. Olha para você ver quanto que é rico isso. Sim, isso é algo fantástico, né? A literatura tem este poder de impedir que o tempo apague histórias, né? Sentimentos, experiências. Ela acaba preservando a memória individual e coletiva, né? Permitindo assim com que cada geração compreenda e aprenda com as gerações anteriores. Esse é um facto. Verdade.
Por isso que a literatura é um refúgio mesmo das letras, né? É algo sensacional. E há dias eu estava a conversar assim com alguém, estamos a falar sobre datas de uma cidade daqui, de Angola. O curioso foi que a história dizia que quem, na verdade, chegou naquela cidade primeiro foram os portugueses. Ou os portugueses encontraram eles e fundaram aquela cidade. Mas os natos disseram que não. Quem fundou foram os natos. Cada um tinha uma data. Só que havia um problema. Os portugueses, eles sabiam escrever e ler, mas os outros simplesmente foi de transmissão oral. Era simplesmente falou para o fulano, falou para o filho, falou para o avô falou, transmitiu. E ali foi. Olha, a data é esta. Mas no mundo atual, os registros falam mais alto. E aquilo que ficou registrado é que foi a verdadeira história a ser considerada pelas pessoas. Então, mais uma vez, aqui uma vantagem de aquilo que temos em memória e não só, torná-lo escritos. Assim, vamos eternizar essas informações importantíssimas. E valeu a pena isto que disseste, Angélica, sobre ouvirmos os adultos. Às vezes não temos tanta paciência, né? Achamos coisas chatas, mas é algo que realmente vai nos ajudar a compreender o passado e rumar para o futuro com outras ideias, às vezes até para melhorar ou até mesmo para permanecer. Isso é algo interessante sobre a literatura. É isso, gente. O nosso tempo está acabando, nossas baterias também. E eu queria muito agradecer ao pessoal que veio, que esteve aqui com a gente hoje falando sobre esse tema. Obrigada, Fernanda. A Rosa não conseguiu, ela mandou mensagem aqui para mim, que a rede dela caiu e não voltou. Obrigado, Pedro, por estar aqui. Obrigado ao Flávio, ao Zineide, ao senhor, Matheus. Quem mais, Flávio? Falei todo mundo? Falei, não esqueci de ninguém. Muito obrigada, gente. Eu sei que não é fácil, a gente está em 2 países diferentes, a gente tira esse tempinho que é para estar aqui, pela Editora Esperança, que é um prazer a gente fazer isso, né? Que esse é um projeto da Editora Esperança, que é para a gente falar sobre temas interessantes, falar coisas novas, coisas que não são faladas, assuntos que não são colocados em pauta, né? Por causa de tabus, por causa de outros motivos, e eu só tenho a agradecer. Obrigada, Fernanda. Pode falar as últimas palavras e o Pedro termina e fecha. Foi um prazer estar aqui e aprender um pouco sobre a importância da memória e o refúgio das letras. Obrigada, Angélica. Obrigada, Pedro Dias. Obrigado, pessoal. Obrigado, Angélica, Fernanda. Um ralaback para a Rosa e para todo o pessoal que esteve conosco conectado esta noite. Este é um projeto da Editora Esperança, Café, a Moda, Esperança. É um podcast e hoje falamos sobre a literatura como refúgio das letras. É sempre um prazer contar com vocês. Daqui a 15 dias estaremos todos conectados. Um ralaback. Estamos juntos.